Assim, ó, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Amém? Abra sua Bíblia aí no livro de Ruth, capítulo 1. Hoje é o dia das mães. E eu orei a Deus para me dar uma mensagem que tocasse toda a igreja. E vocês vão ver como é lindo, gente, o trabalhar de Deus na vida da família em que a mãe sabe se posicionar no lugar dela, no espaço dela. Amém? Todos encontraram? Ruth, capítulo 1. O primeiro versículo também começa assim, ó. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e os seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabita. E era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilom. Ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou com ela suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los-eis até que viessem ser grandes? Deter-vos-eis por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. E em tua cunhada, diz porém Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de tudo estava resolvida para ir com ela, deixou-lhe de falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhe dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica
contra mim, e o Todo-Poderoso tem me afligido tanto. Assim, Noemi voltou com ela, e Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas. Amém? Podem se sentar aí. Meu povo, essa é uma história bem conhecida. E vou ser sincero para vocês. Eu não tenho o que reinventar a roda aqui. Porque nós estamos falando de uma história, de um fato ocorrido, e não tem o que você trazer, sabe, de nossa, olha que espetacular, não é, Elisa? A não ser uma aplicação específica do Espírito Santo, nos trazendo lições sobre esse texto. Não tem mistérios aqui enterrados, não tem nada de especial, fora a aplicação especial do Espírito Santo na sua vida. Amém? Porque, meu povo, quem revela a nós, quem nos convence do que devemos fazer, que atitude devemos tomar, da justiça e do pecado de Deus, é o Espírito Santo de Deus, amém? Não é o que o pregador grita, pula, sapateia, cospe fogo, dá rabo de arraia, não é nada disso. É o Espírito Santo que vai sondar o seu coração e te mostrar as qualidades de uma mãe vencedora, de uma mulher sábia, amém? O contexto aqui é que o marido estava vivo, e por ser marido, ele era o chefe da casa, o chefe da família, principalmente em uma era patriarcal, em que o homem tinha a voz de comando, o homem falava e as mulheres tinham que obedecer, a família tinha que obedecer, os filhos se submetiam à autoridade do pai, à esposa, todo mundo. E quando deu o grande problema ali de fome, em Israel, uma fome que atacou todo o país, então eles migraram para a região de Moabe, por direção do pai. O pai falou assim, eu não vou deixar a minha família permanecer aqui. Esse mesmo período histórico que aconteceu essa história aí, é narrado também um cerco que o povo sofreu, os inimigos acampados ao redor, não deixavam entrar recursos, sabe? Eles queimavam as colheitas, então não tinham o que comer, porque os inimigos iam lá e colocavam fogo na comida. Então deu uma grande fome até que esse problema se resolvesse da guerra. E nesse período o pai então deu a direção. E a mulher, por ser uma mulher sábia, uma mulher inteligente, uma mulher que acompanha o seu marido, foi junto cuidar da sua família. Então saem os 4, 2 filhos, o marido e a esposa. Amém? Cutuca o seu vizinho e fala assim para ele, a mulher sábia acompanha o marido. Quando Deus criou todas as coisas, Ele viu que era bom. Criou os animais e viu que era bom. Criou tudo que nós temos aqui, Ele viu que era bom. Apenas uma coisa que Deus criou e viu que não era bom. Quantos sabem o que é aí? Que o homem ande só. Obrigado, Vaso. Eu estava aqui intercedendo para Deus tocar o coração de alguém, sabia? Deus notou que não era bom que o homem ficasse só. E então, Ele cria para o homem a mulher. Ele cria uma Ézer. Ele cria uma companheira idônea para ele, para o Adão. Uma mulher que, essa palavra em hebraico, na verdade são 2 palavras. Essas 2 palavras juntos querem dizer uma auxiliadora, no sentido de uma socorrista. Quantos já viram aqui um brigadista de plantão? Vocês já viram isso, gente? Um bombeiro, vou ser mais simples aqui. Um bombeiro que está de plantão. Em algum evento, por exemplo, você chega, tem uma multidão de pessoas e lá no fundo tem uma ambulância, tem ali uns bombeiros que estão prontos para servir o próximo. Ele tem uma capacidade que outras pessoas não têm, de fazer os primeiros socorros, prestar um atendimento, salvar uma vida. Só que ele está ali para auxiliar o bom andamento do evento. Vocês estão compreendendo ou não? Essa é a mulher. Ela tem uma capacidade que outros não têm.
mas ela está ali para auxiliar o bom andamento da família. É como se fosse a salvadora. Quando o problema se instala, quando a crise chega, então ela entra em ação como o bombeiro para apagar um incêndio, para fazer os primeiros socorros, para trazer o conserto, o alinhamento dentro de casa, aconselhar o filho a obedecer o pai, mostrar para o marido que às vezes essa decisão que ele está prestes de tomar pode ser olhada de outro ângulo. E é engraçado que Deus criou, e essas duas palavras ali é de ajudadora, auxiliadora, socorrista, opositora. Que ela faz um contraponto com o marido. Está dando risada, né? Ela serve exatamente para isso, para mostrar um outro lado. Então, gente, não esquenta a cabeça quando você tentar falar alguma coisa para sua esposa e ela virar para você e falar assim: veja bem, também tem esse outro lado aqui. Sabe o que dá vontade na gente? Eu falo como marido, eu tenho uma esposa em casa, a gente dá vontade de falar assim para ela: mas você não concorda comigo em nada. Mas eu descobri que isso foi criado por Deus, essa capacidade da mulher de mostrar para o homem um outro lado das histórias, das decisões que ele está para tomar. É como se essa família que nós estamos falando, Elimeleque conta o plano. Gente, a fome chegou. Nós precisamos sair daqui, precisamos ir para um lugar onde tenha comida. E ele falou: vamos para Moabe. Pode ser que Noemi falou assim: poxa, mas nós vamos para Moabe, lá eles têm outros deuses, outras práticas, têm outras maneiras de viver. Mas era lá o único lugar que tinha comida. E então, eles juntos em comum acordo, migram, tá, para esse lugar. Estou dando esse exemplo, gente, considerando que nós somos hoje uma cultura que existe essa comunicação dentro de casa. Existe essa parceria. A mulher, ela conquistou, né, esse lugar de valor que Deus, desde a criação, sempre reservou para ela. Colocou na mulher capacidade que o homem não tem. Mas o homem também tem capacidade que a mulher não tem, viu, gente? Não fica pedestal muito alto aí não, tá? É igual. Nós somos criados diferentes, mas no mesmo nível. Nenhum é maior e nem melhor do que o outro. Os dois juntos se completam e cumprem a missão que Deus deu para o homem, para a mulher. Sabe qual é? Crescer e multiplicar. E o crescimento só chega na casa que existe harmonia, na casa que está com os pensamentos alinhados, projetos, sabe, sonhos, objetivos, metas, todas alinhadas, porque então todos dentro dessa casa trabalham por o mesmo objetivo. Tá, eu estou contando todo esse contexto para vocês entenderem que a família de Elimeleque não era uma família diferente dessa realidade. A mulher é mulher desde que Deus criou ela. Ela tem a opinião de mulher desde quando Deus criou. Quer ver um exemplo de que a mulher age nos bastidores para tentar promover o bem das coisas? A intenção é boa, eu acredito nisso. Ou eu sou inocente demais, ou a intenção é boa, é genuína. Isaac tinha uma esposa lá, quantos lembram dessa história? E o que ela fez nos bastidores ali para tentar que as coisas dessem certo? Chegou num filho, falou para o filho: faz isso, faz aquilo. Começou a dar conselhos para o filho, para ele alcançar a bênção do pai. A intenção dela era destruir a família, era que um filho odiasse o outro, gente. Não era. No fundo do coração dela, a intenção era boa. O resultado não saiu muito como deveria ter saído. Mas eu acredito no coração bom dessa mulher. Mas isso nos mostra que já desde essa época, as mães já estavam nos bastidores, aconselhando os filhos, sabe, falando para o filho: não vai por aí não, vai por ali, faz daquele jeito e tal e tal. Então essa história, ela é a história dessa família que começa com a família migrando para um lugar distante, que tem uma outra cultura, um outro povo, que vive de uma outra maneira. Mas ainda assim, no seu convívio familiar, eles conseguem honrar os seus princípios, guardar, zelar pela sua identidade, ensinar os seus filhos o caminho de Deus, indiferente do que estava acontecendo. Sabe por que eu tenho certeza disso? Porque quando os três morrem, o marido morreu, os dois filhos morreram, sabe o que ela começou a experimentar?
o acolhimento das noras, que decidiram junto com ela voltar para suas terras, porque elas sabiam que pela lei de Deus elas seriam acolhidas de volta na sua terra. Pela lei de Deus elas teriam espaço, elas não ficariam desamparadas, como nós lemos no começo do texto. Então elas decidem voltar, né? No meio do caminho, a Noemi chama as duas e fala assim: gente, não é certo isso daí, voltem para suas casas, voltem para suas mães. Cadê o pai na história? Voltem para suas mães, ela vai aconselhar vocês, ela vai dar colo, ela vai dar guarida. Sabe, estamos falando de 3 mulheres que estavam enlutadas, 3 mulheres que tinham dor, que tinham acabado de ver os seus sonhos se perdendo. Tinha acabado. Qual o maior sonho de uma mulher, gente? Casar e ter filhos. A mulher pode ser a mais bruta que for, ela quer casar e quer ter filho. É assim ou não é? Isso é um instinto da mulher. E agora, para Noemi, os 2 maiores sonhos dela morreram: o marido e os filhos. E agora, para as noras, o primeiro sonho morreu, que é o casamento. Como ter filhos agora? Como concretizar o restante dos sonhos? Então nós estamos falando de um clima e uma realidade muito difícil. Sabe, uma realidade de perdas, de desesperança, de sonhos perdidos, de frustração. Pode ser que você chega aqui nessa noite carregando consigo esse sentimento. Poxa, eu tentei e me frustrei. Meu sonho não deu certo. Tentei empreender, tentei abrir um negócio, tentei por um caminho, tentei me relacionar, só que não deu certo. Tudo que eu tento é frustrado, mas eu te trouxe aqui nessa noite para te dizer que ainda há esperança. Nem tudo está perdido, existe um Deus que não te desampara, mesmo quando tudo ao teu redor parece estar contrário, parece haver morte, parece haver sofrimento, parece que tudo se perdeu, saiu do seu controle, mas não saiu das mãos do teu Deus. Cutuca o seu vizinho e fala assim para ele: ó, o teu Deus te assiste. O nosso Deus nos assiste, o nosso Deus nos olha. Sabe, Ele contempla cada lágrima que nós derramamos pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos, porque muitos deles foi o próprio Deus quem colocou no nosso coração. Pode ser que um meio terreno, uma tentativa, um planejamento não deu certo, mas ainda existem outras, nós ainda temos vida, ainda temos como realizar os sonhos que Deus colocou no nosso coração. Amém ou não amém, meu povo? Agora tudo depende do nosso posicionamento diante dos desafios. Noemi está lá com o problema instaurado. Quando o marido morreu, quem ia cuidar dela? Os filhos. O filho mais velho, primogênito, assume a responsabilidade familiar. Só que aí morreram os 2 filhos também. Quem vai cuidar dessa mulher? E agora, José, o que fazer? Então, nós começamos a notar as características de uma mãe exemplar, de uma mãe que fez a diferença. Olha que interessante. Moabe, indiretamente, entrou na história deles e marcou, porque eles tinham um hábito de sepultar os seus familiares na terra que eles pertenciam. Um dos últimos desejos de José é que os seus ossos fossem sepultados na terra do pai dele. Ele queria que o seu corpo, o fim dele fosse na terra de sua família. Isso era uma prática comum deles, serem sepultados na terra que eles pertenciam. E o marido e os 2 filhos foram sepultados em Moabe. Se ela tivesse um apego emocional a esse fato, ela teria saído de Moabe? Não. Teria ficado ali. Porque afinal, os filhos e o marido estavam sepultados onde? Em Moabe. Vocês estão comigo ou não, gente? Eles foram sepultados ali. Então elas
segundo a essa cultura, elas deveriam permanecer ali, morrer e ser sepultadas junto com seus parentes, seus familiares. Agora, elas faziam parte daquilo ali. Elas poderiam ter o apego, falar, como que eu vou sair e deixar lá o meu marido, meu filho sepultados ali? Só que ela toma uma decisão, e ela fala assim, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Morreu, perdi, não tenho o que fazer. Com isso, com essa situação está aí, eu não tenho mais o que fazer, nem aqui, e nem com essa situação, já morreu, já está enterrado. Agora, eu vou esperar que a morte chegue para mim, para as minhas noras, para eu tomar a decisão de mudar? Vou esperar que o problema se torne um problema pior, para que eu mude a minha realidade? Não, sabe o que ela fez? Sacudiu a poeira, levantou e falou, menina, vamos embora. Aqui não é o nosso lugar, aqui já deu para nós. Principalmente porque ela ouviu falar que na terra que ela pertencia de fato, Deus havia enviado comida, Deus havia enviado pão. Aquela dor que eles tinham, o motivo que fez eles irem para Moabe, acabou. Então ela, como agora a governanta, a líder dessa família, ela decide voltar com as suas noras. E traz as noras de volta, fala, vamos sair daqui, para nós já deu. Isso nos ensina, sabe, uma coisa muito forte nessa noite, gente. Às vezes precisamos tomar atitudes e decisões que vão contra as nossas emoções. Porque o nosso lado emocional, ele não faz nós raciocinarmos em certas decisões. Existem decisões que nós precisamos tomar, mas por ter apego emocional, a gente até, sabe, engole a situação, mas fica ali. Não toma a decisão que tem que tomar. Não rompe com o laço que tem que romper. Não abandona o pecado porque é legal ele ligar para a amante. É legal ir visitar o passado. Tem apego emocional lá. Só que o que essa mulher está ensinando para nós hoje? Para viver uma nova realidade, para mudar essa situação problemática que está aparecendo aí, precisa tomar decisão de forma racional, precisa contabilizar as perdas e os benefícios. Se eu continuar aqui, o que vai acontecer? Vou morrer, eu e essas meninas. E se voltarmos, vai ser vergonhoso? Vai ser vergonhoso, saímos daqui cheias, como ela disse, e voltaremos vazia. Mas eu vou voltar, porque lá é o único lugar que a lei nos ampara, que nós seremos recebidas, que nós vamos ter comida, teremos alimento. Foi vergonhoso? Deve ter sido. Mas elas foram bem recebidas de volta. Amém? Então, tire essa lição daqui nessa noite. Você como uma mulher sábia aí, ó, aplique isso na sua casa. Existem decisões que precisam ser tomadas, porque ela pode estar sendo atrapalhada pelo lado emocional. E quando você pensa, raciocina direitinho, você fala, meu, não tem sentido isso que está acontecendo. Se não tem sentido racional para você, toma a decisão que você sabe que o seu coração está queimando, porque você tem que tomar. Rompe com o que tem que romper. Ainda que o seu lado emocional vai ficar gritando assim, pelo amor de Deus. E agora ela olha para o lado, o que está nas mãos dela? Só ela e as duas noras. O que tem que dar conta é isso. O que está nas suas mãos hoje? Ah, pastor, mas e se acontecer aquilo e aquilo outro? E então você está contando com coisas que não estão em suas mãos. O que está na tua mão, o que tem como você resolver, proteger, cuidar, é aquilo que Deus te entregou. O que é que Deus entregou para você? Deus entregou para essa mulher, essas duas noras, e era isso que ela tinha. Ainda que ela precisasse passar uma vergonha para resolver a situação, mas proteger as duas, ela decidiu. O que está nas suas mãos hoje? Que decisão que vocês precisam tomar, nós precisamos tomar nessa noite? Amém ou não amém, meu povo? Vocês estão muito quietos hoje, o que está acontecendo aqui? É o frio? Cutuca o seu vizinho e fala assim, vai melhorar, já vai melhorar. A sabedoria de Noemi fica muito evidente quando ela deseja tomar a melhor decisão pelas suas
filhas. É assim que ela chama as moças, minhas filhas. Gente, vamos ser sinceros, tirando as exceções, nora e sogra, o relacionamento costuma ser bom? Não tem aí uma piadinha aí, que fala, sogra, né, e tal, a nora. Tem uns casos de outros, né, Lisa, que até vai bem. Mas a grande parte tem confusão. Porque a mãe, às vezes, quer interferir, porque é o filho. Aí a nora fica chateada com a mãe que interferiu no filho e dá confusão danada lá com as noras. E as noras acabam não gostando muito de estar perto da sogra. Vocês já ouviram uma história dessa ou não? Só que olha a diferença dentro dessa casa. Uma casa onde a mulher é sábia, as noras se tornam filhas e não inimigas. Ela traz para perto. Vem para perto de mim. Sabe por que ela faz isso? Porque é essa mulher que vai cuidar do filho dela. Não é mais ela que vai cuidar do filho. O filho casou, agora tem uma outra mulher na história. Então o que eu vou fazer para que o meu filho continue sendo bem cuidado? Vou trazer ela para perto. Trazendo ela para perto, ela vai aprender de mim. Como é que eu cuidei do meu filho? O que eu fiz com ele? Como que ele gosta que as coisas aconteçam? Então ela vai promover a harmonia para dentro do lar do filho dela. Ela vai continuar cuidando, através agora da nora, através da mentoreada dela. Mas agora se afasta a nora, sabe o que vai acontecer? A nora vai fazer a cabeça do filho contra a mãe dele. A hora que o filho quiser ir para a casa da mãe, sabe o que ela vai fazer? Ah não, casa da mãe lá, pena. Daqui a pouco o filho já está lá chateado, olha para a mulher, só reclama com a mãe, que não funciona, não dá certo, e fica uma família desconjuntada. Porque a mãe quis interferir nas coisas da maneira errada. Gente, toda mãe sempre vai interferir na vida dos filhos. Pode ter 70 anos de idade, não pode, vós? Vai dar palpite na vida do filho. Filho é filho, nunca deixa de ser filho. Só que tem a maneira certa, Liz, inteligente, sábia de fazer esse negócio aí. Traz a nora para pertinho, fala com ela assim, filha, senta aqui no colo da mamãe vai cuidar de você, mamãe vai dar aconchego, aí depois você faz igualzinho com o meu filho, tá bom? Vai lá e cuida dele também, dá colinho para ele. E ela vai fazer, vai se tornar filho, vai crescer, ao invés de dividir, vai multiplicar, ao invés de subtrair. Sabe, nós precisamos tomar decisões de forma intencional na nossa vida. E isso, gente, Deus não vai fazer por nós. Ser uma mulher sábia, ser uma mãe sábia que edifica o seu lar, Deus não vai fazer isso por você. Quem tem que fazer é você. Sobre a sua vida já existe capacitação que os homens não têm. Isso foi Deus que te deu. A ferramenta que você precisa, você já tem. Fazer uso dela é uma decisão tua. Amém ou não amém, meu povo? Então, a sabedoria ficou muito evidente na vida dela quando ela desejou o bem para as noras. No meio do caminho, ela para e fala assim, minhas filhas, não adianta mais nós caminharmos juntos. Não faz mais sentido isso, porque eu não tenho mais como dar filhos. Eu sou velha, não tenho marido. E ainda que eu arrumasse um marido hoje, e tivesse filho hoje, vocês iam esperar meus meninos crescer para vocês tomar ele como marido? Não dá conta, vai ser feliz. Arruma um outro marido que vai cuidar de você. Volta para a casa da tua mãe, ela vai ajudar você. Volta lá para a tua cidade, para o teu povo. E uma das moças seguiu o conselho dela. Gente, essa moça estava errada? Não, ela seguiu o direcionamento que a própria mãezinha aqui deu para ela. Falou, tudo bem. E ela deve ter voltado para casa. E dentro da casa dela, sabe como ela foi recebida? Com alegria, com braços abertos. Tinha alguém para cuidar dela. Essa moça deve ter casado de novo, seguido a vida dela. E está tudo bem. Só que agora, uma semente lançada no coração da Ruth fez uma diferença incrível. Por conta do posicionamento da Noemi, dos ensinamentos dela, as lições que ela deu para sua nora, às vezes até de modo calado, só mostrando como faz na prática, Lisa.
elas olhando para Noemi, vendo o estilo de vida de Noemi, uma mulher que está junto, uma mulher guerreira, uma mulher, sabe, companheira, uma mulher que não abandona, uma mulher, sabe, que não deixa o outro na pior. Elas olharam, viram isso na Noemi e Ruth aprendeu. Ruth falou assim, essa daí pode até ter voltado, mas onde você for eu irei. Onde você repousar, repousarei. O meu Deus será, aliás, o contrário, o teu Deus será o meu Deus. Aleluia. Onde você morrer, eu morrerei e serei sepultada ali. Sabe o que ela está falando? Onde você pertencer, eu também pertencerei. Eu vou seguir os teus passos. Você é minha mãe, você é minha guia. Não tem mais outra vida para mim a não ser junto com você. Olha a lição que uma nora extraiu da sua sogra. A lição que você, como mãe, dá sempre para os filhos, às vezes só com a sua vida, só sendo a sua melhor versão, sendo uma Ézer, sendo uma companheira, sendo aquilo que Deus te construiu para ser. E quando você assume a sua posição, essa semente dá fruto na vida de quem está perto de você. Eu acredito, tá? Acredito que essa despedida causou mais sofrimento na Noemi até do que nas moças. Porque para as moças ainda tinha uma vida para seguir. Para Noemi, como eu disse, já era o final da vida. Se as duas vão embora, o que ia sobrar para essa mulher? Ainda ela olhando para Ruth, olhando para a órfã, ela podia ter sempre uma memória viva dos próprios filhos. Olhar para uma e falar, poxa, essa foi a esposa de Malom, a outra foi a esposa de Quinlom. Meus filhos estão aí, ó. Podia ter uma lembrança. Mas ainda assim ela tomou uma decisão que correu risco, sabe, de doer muito nela. Desapegar, de fato, deixar para lá e virar uma página, viver uma nova história. Eu tenho muita fé que o Espírito Santo do Senhor está falando ao seu coração nessa noite. É tempo de virar a página. É tempo de escrever uma nova história, é tempo de viver algo novo, ainda que custe uma dor emocional hoje, sabe, uma despedida hoje, mas é tempo de viver um novo recomeço, é o tempo de viver, de voltar para o lugar onde Deus te plantou, onde você faz parte do teu povo, que vai te receber de braços abertos. Para que insistir onde você já viu que não dá mais nada, onde foi perdas? Permita que o Espírito Santo do Senhor vire essa página, que você venha para a casa do Pai, sabe, que você venha para o povo que fala a mesma língua que você, que pensa igual a você, que vai te suprir naquilo que você precisa, aqueles que adoram o mesmo Deus que você adora, que cultua da maneira que você cultua, aqueles que estão juntos com você há tanto tempo, te reconhecem pelo nome. A hora que vê você chegando, nossa, está ali, olha só, a Viviane chegou, olha, a Lisa chegou, o Augusto chegou, olha aí, a presbítera Neuza chegou, o Marquinho está chegando ali, aleluia. Te conhece pelo nome, sabe da tua história, sabe quem você é. Deixa os diferentes para lá. Existe o teu povo, você faz parte de algo. E Deus te trouxe aqui nessa noite para te fazer entender isso. Essa igreja é perfeita? Eu acho que é. Temos bastante coisas para melhorar aqui. E nós estamos trabalhando para isso. E descobrimos nesse processo de melhoria que essa igreja, muitas pessoas que passaram nesses 24 anos aí, tiveram a sua vida transformada. Sua história mudou, sua família, não estou falando só da questão de ministério, de pregação, de evangelismo, não, estou falando de vida pessoal. A vida pessoal de muita gente mudou dentro dessa igreja, porque encontrou, Lisa, suporte para isso. Pessoas lá em São Paulo foram abrir CNPJ, buscaram conselho dos apóstolos aqui, conseguiram, sabe, direção de onde ir, vai em tal departamento, vai em outro lugar ali, faz um curso aqui do Sebrae, você vai conseguir. Então lá empresários hoje, sabe, sustentam outras famílias, pagam salário e esse salário cuida de outras famílias. Pessoas que têm crescido na vida pessoal,
através do que tem aprendido dentro dessa história, que está sendo consolidada agora de 24 anos de vida dessa igreja. Sabe o que isso nos ensina, gente? Esse é um lugar para pertencer. Essa igreja é uma igreja para se pertencer, para fazer parte, para ter a sua vida transformada. Existem lugares, a Bíblia fala de uma cidade de refúgio. A Bíblia fala de lugares que as pessoas que estavam com problemas iam, eram curadas, mas precisavam voltar para o seu lugar. Tinha algum motivo dela ir, às vezes uma missão, mas tinha um lugar que ela pertencia. E nós estamos entendendo essa identidade da nossa igreja. Nossa igreja tem essa característica, um lugar de pertencer. Tem muitas pessoas que caminham conosco há muitos anos. Tem pessoas que estão aí há 20 anos, né, quase, junto com a gente. Pertence, faz parte. Tem pessoas que hoje já estão morando em outros estados, mas atravessa o estado para ir dar um glória a Deus lá no Parque Brista, porque pertence, faz parte. Você pertence a algo, nunca se esqueça disso. Você, como uma mãe, pertence a uma comunidade maior, sabe? Você tem suporte aqui para poder ser uma Noemi dentro da sua casa, cuidar dos seus filhos, cuidar das suas noras, cuidar daquilo que Deus colocou nas suas mãos, ser de fato uma companheira, uma auxiliadora, sabe? Aquela socorrista que está sempre pronta para trazer o remédio, para dar o colo que a sua família precisa. Aqui você tem condições de ser amparada nisso. Foi reconhecida como mãe, desejada, amada, até a morte. Olha o discurso de Ruth para Noemi: onde você for, eu irei, eu quero você, eu quero estar perto de você. Ruth desejava estar perto de Noemi. O que Noemi tinha de diferente? O que essa mulher carregava? Ela era uma mãe que cuidava dos seus filhos, amparava os seus filhos, estava pronta para ser submissa, estar na mesma missão que o seu marido, que a sua casa. Eu espero do fundo do meu coração que essa mensagem, ela traga para você, sabe, reflexão, que você saia daqui nessa noite refletindo nisso. Poxa, será que eu preciso me posicionar de uma forma diferente? Será que as minhas opiniões a respeito de isso ou daquilo não têm construído uma imagem de uma mãe em mim? Ou têm afastado aquilo que Deus colocou nas minhas mãos? Tenho me posicionado como uma Noemi? Ou ainda falta algum detalhe para que eu consiga chegar lá? Que nessa noite nós possamos, sabe, raciocinar sobre isso. Agora, a saída que ela encontrou para essa situação dolorosa, essa situação difícil que elas estavam enfrentando, foi quando ela se lembrou da lei de Deus. E aqui tem uma outra grande lição que nós precisamos extrair. A mãe é quem sempre traz à memória do filho a lei de Deus. O pai mostra o caminho, né? O pai está ali ensinando a casa, a família, trazendo a bênção, orando pelos filhos. Mas para quem está sempre no dia a dia, ó, você vai para o inferno, hein, se fazer isso aí, hein? Quantas mães já falaram isso para o filho? Ó, Deus está vendo, hein? Vou orar, hein? Jesus vai falar comigo, hein? Minha mãe já me ameaçou muitas vezes com a palavra, me ensinou, me instruiu. Foi mãe, foi uma Noemi na minha vida. Ela sabia, Noemi sabia que Deuteronômio, quando Deus deu a lei para Moisés, tinha lá dentro da lei isso, que todos aqueles que chegavam como peregrinos, os que eram órfãos, os que eram viajantes, as viúvas, elas poderiam, na época da colheita, vir atrás daqueles que iam colhendo e pegando aquilo que caía pelo chão. Sabia que existia essa lei.
Então, o dono da colheita, ele já sabia e instruía os seus funcionários. Se você estiver colhendo alguma coisa e cair no chão, deixa lá, porque logo vem e saber que tem